Boa tarde. O Egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Edson Mendes de Oliveira, para a posse dos excelentíssimos desembargadores do Trabalho eleitos para o biênio 2015 a 2017. Grácio Ricardo Barbosa Petroni, na presidência, Maria Heleda Migliorini, na vice-presidência, e Maria de Lourdes Leiria, na corregedoria. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e o representante do Ministério Público do Trabalho. De ordem do excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo desembargador Nelson Juliano Schaefer Martins, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo doutor Tulo Cavalazzi Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos desembargadores Grácio Ricardo Barbosa Petroni, na presidência, Maria Heleda Migliorini, na vice-presidência, e Maria de Lourdes Leiria, na corregedoria. Convido os presentes para ouvir o hino nacional. Convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2015, na sala de sessões deste tribunal, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores do Trabalho, empossante e empossado.
Neste momento, transmito ao excelentíssimo desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petrone o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Transmito-lhe ainda a presidência do Conselho da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho, em conformidade com o artigo 2º do Regulamento da Ordem. Convido a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2015, na sala de sessões deste tribunal, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos desembargadores em possante e em possada. Convido a desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, para prestar o compromisso de seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, no cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2015, na sala de sessões deste tribunal, na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, perante o egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria de Lourdes Leiria, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleita, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Apresentou declaração de bens. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário do Tribunal Pleno, lavrei e subscrevi o presente termo, que vai assinado pelos excelentíssimos embargadores, em possante e em possada. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lígia Maria Teixeira Gouveia, para falar em nome do Tribunal. Saúdo o excelentíssimo desembargador presidente desta corte, Grácio Ricardo Barbosa Petrone, na pessoa de quem cumprimento as autoridades integrantes desta ínclita mesa. Saúdo os senhores desembargadores e juízes, as autoridades civis e militares presentes,
os senhores familiares dos empossados, senhoras e senhores. Em Assim Falou Zaratustra, observa Nietzsche: o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. Como observador científico do século XX e de suas transmutações, sobretudo na sua derradeira década, Hobsbawm sinaliza o desmoronamento das estruturas institucionais restritivas das barbáries vigentes, permitindo a brutalização política e o descompromisso teórico do modelo econômico, finalizando a era dos extremos profeticamente. Aspas. Se a humanidade quer ter um futuro reconhecível, não pode ser um prolongamento do passado ou do presente. Se tentarmos construir o terceiro milênio dessa base, vamos fracassar. E o preço do fracasso, ou seja, a alternativa para uma mudança da sociedade, é a escuridão. Fecho aspas. A revolução tecnológica do século passado nos faculta assistir em nossos bunkers, e em tempo real, quase real, a pulverização de ataques a Nova York, Iraque, Síria e a mítica Paris, onde se revezam em diferentes rounds ocidentais e orientais, conforme o lance do momento. As vítimas frequentemente são civis que não declararam guerra qualquer e tampouco sobre ela opinaram, o que o Papa Francisco cognomina a guerra em pedaços. É paradoxal que o meticulosamente construído se fragmente e a soberania do Estado, antes indivisível, completa e integral, seja, aspas, fatiada aos pedaços cada vez mais finos e espalhada por todo o espaço continental ou mesmo planetário, a série Bauman. Se é certo, como ponderam os cientistas políticos e sociólogos, que toda relação de dominação tem como suposto o conflito, também o é que enfrentamos o inusitado, a internacionalização de um conflito que transcende os continentes europeu ou americano e que, além de desestabilizar ingentemente essas sociedades, traz a incógnita da medida de suas repercussões para o universo. A simbologia é evidente. Não há que indagar por que Nova York e Paris. As questões complicadas do Oriente Médio não podem ser neutralizadas de modo reducionista e parcial. Sob análoga ótica, não pode ser descartado o longo e perverso despotismo dos governos europeus sobre terras africanas, inclusive o norte da África, cujas páginas dolorosas Sebastião Salgado registrou durante 6 anos e imortalizadas em O Sal da Terra. O Estado Islâmico e similares luta pela supremacia de sua lei religiosa, mas também cobra do Ocidente o legado de sua espiral belicista, do aviltamento ancestral de descendentes muçulmanos e árabes segregados e discriminados, reavivando chagas históricas. Seus tentáculos não têm fronteiras. Mas o que mais petrifica, sem qualquer juízo axiológico, é que não se batem por botins de guerra. Antes se imolam por uma causa. No meu sentir, o enfrentamento Ocidente-Islamismo será insidioso e interminável caso as diretrizes das políticas externas dos governos protagonistas não sejam urgentemente reformuladas. Nosso país vive grave crise política na linha de marchas e contramarchas contumazes dos ditos emergentes, o que levou o Financial Times a pontuar, aspas, o Brasil virou filme de terror sem fim. Estamos em sério conflito. Enquanto se noticia que o índice de desigualdade social cai pelo 10º ano, a previsão de economistas é de que este é o estertor do círculo de redução de desigualdade. Tanto é que o rompimento do dinamismo econômico aumentou o fosso entre ricos e pobres na região sudeste. Em 2015, a previsão inflacionária chega a 9,46%, enquanto isso, a previsão de contração do PIB atinge 2,8%. No mês de outubro, a taxa de queda do emprego formal foi de 7,9% nas 6 principais regiões metropolitanas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Estima-se o acréscimo de 600 mil brasileiros em busca de colocação no mercado de trabalho no último trimestre. Por outro lado, o PNAD, Pesquisa Nacional por Domicílio,
divulgou o incremento do trabalho infantil em primeira alta da década para 554 mil menores entre 5 e 13 anos, aumento de 9,5%. Os conflitos sociais são de diversas naturezas, mas o certo é que a humanidade, desde os seus primórdios, gera conflitos movida pelos mais diversos interesses: o ódio racial, a ganância, a religião, enfim, a beligerância como um permanente estado de espírito. O papel do homem do direito e do juiz, essencialmente como pacificador social, é complexo e instigante. A função jurisdicional atua, pois, sobre a premência de esclarecer o direito e de garantir a sua aplicação justa. Superados os mitos do distanciamento e da neutralidade do juiz, acirram-se os temas relacionados à sua independência, ligada às questões da liberdade, da justiça social e da democracia. Sem olvidar que, como humanista, o juiz deve ser profundo conhecedor das características sociais e políticas que notabilizam este momento da história universal, latino-americana e brasileira. Tendo como basilar sua formação ético-jurídica e como norte seu convencimento, o juiz, ao dirimir o conflito, dará sempre uma decisão política. Os novos administradores desta corte, eleitos por seus pares pelo devido processo legal, encontram-se legitimados para o exercício de suas funções e, notadamente, por serem dedicados conhecedores da realidade regional, tendo percorrido profícua carreira como julgadores comprometidos institucionalmente, éticos, probos e primando sempre pela consecução da decisão célere e justa. Eis a bagagem de nossos viajantes. Desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petrone, presidente. Não existem dois morros iguais, mas em qualquer lugar da terra a planície é uma só, disse-o Borges. Sobre a pânica planície infindável, onde terra e horizonte são indivisíveis e onde a ótica perfeita consiste em não romper a imaginária linha, nasceu nosso presidente, em sua dileta Rio Grande, quase extremo sul do país. A monótona topografia do torrão natal não lhe fez jus, contudo. Irrequieto, irreverente, amigo de seus amigos, sensível, sendo Adiós Nonino de Piazzolla sua música preferida. A inquietude de espírito ainda se manifesta em outras esferas, como viajar, procurou-se em 2 ocasiões no caminho de Compostela, andar de moto e o que se relaciona a carros, desde a recuperação de veículos antigos a corridas de Fórmula 1 e, é claro, futebol. Filho de Lígia Barbosa Petrone e Domingos Petrone, falecido, herdou a vocação de seu genitor, procurador do estado do Rio Grande do Sul. Cercado de mulheres, suas 3 filhas, Amanda, Pietra e Laura, e sua irmã Ana Lígia. Tem como companheira Maria Nilta Tenfe Henrique. Filho dedicado, estende seu afeto a Ondina, de quem se considera filho adotivo. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 84, e posteriormente em Psicologia pela Unisul. Como estagiário, ingressou na advocacia em 83 e na magistratura trabalhista desse estado em 89, cuja titularidade alcançou 3 anos após, sendo juiz em São Miguel do Oeste, Videira, Criciúma e Tubarão. Seu acesso a esta corte ocorreu em 2009. Tem 2 especializações, Teoria e Análise Econômica e Dogmática Jurídica, sendo mestre em Ciências Jurídicas. Presidiu a Matra 12 entre 96 e 98 e foi diretor da Escola Judicial deste tribunal entre 2010 e 2011. É cidadão tubaronense. Eleito corregedor em 2013, esse encargo cumpriu com liderança, seriedade e zelo. Do desembargador-presidente, eu diria, parafraseando Torquato Neto, eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. A desembargadora Maria Leda Migliorini, vice-presidente, vem das terras altas de Curitiba e tem a altivez das poderosas araucárias que definem a paisagem local. Bacharelou-se em Direito pela Universidade de Maringá em 82. Ingressou na magistratura trabalhista catarinense em 89, sendo promovida à titularidade da 4ª Vara de Trabalho de Joinville em 93 e removida para a 5ª Vara de Florianópolis em 2006. Ascendeu ao regional em 2009. Especialista em Direito Processual Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, formação realizada entre 2013 e 2004,
e mestrado em Ciência Jurídica, título obtido em 2005, com a monografia Desconsideração da Personalidade Jurídica diante da Autonomia Patrimonial da Pessoa Jurídica. Dedicou-se à vida acadêmica entre 2013 e 2004, lecionando Direito Civil no curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e preparação para a Magistratura do Trabalho. Tem publicado artigos sobre temas jurídicos. Especial predileção pelo ballet clássico, que pratica até hoje, por viajar com a família, Sebastião e Tales, e por móveis e objetos antigos. De Maria Leda, nossa terpsícore, diria Manuel Bandeira. A meninice brincou de novo nos olhos dela. A corregedora empossada para o biênio 2016-2017 é gaúcha de Porto Alegre. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 85, pela Unicinos, a atuação como advogada por 4 anos, ingressando na Magistratura do Trabalho em 89, no Distrito Federal, e em seguida aprovada em concurso nesta região. De 93 até 2010, foi titular de varas em Blumenau, sendo promovida ao 2º grau por merecimento. Nesta corte, presidiu a Comissão de Uniformização de Jurisprudência entre 2012 e 2013 e a 3ª turma entre 2014 e 2015. Concomitantemente, atua como gestora regional do trabalho infantil. Nas lides acadêmicas, é professora do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Preparação para a Magistratura, Uniaselv Matra 12, em Blumenau. Especialista em Direito do Trabalho, doutorado pela Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires, com a monografia Assédio Sexual Laboral, Reflexos para a Saúde do Trabalhador e o Reconhecimento como Agente Causador de Doenças do Trabalho, publicado em 2012 pela editora LTR. Nas horas de lazer, aprecia viajar, ler e curtir a família. Nelson, Priscila, William e Edson. O espírito forte e audaz de Lourdes Leiria me clama a poesia gaúcha. Quem me ouve vai contar. Quero lutas, guerra não. Erguer bandeira sem matar. A administração liderada pelo desembargador Edson Mendes de Oliveira cumpriu seu papel, destacando-se o incremento da estrutura do CONAP, o preenchimento do cargo de juiz titular da Vara do Trabalho de Fraiburgo, a ampliação dos quadros da CETIC, a implantação do processo judicial eletrônico em 100% das unidades judiciárias do Estado, dentre outros. Revezam-se as administrações a cada biênio, primando, a par da impessoalidade inerente aos agentes políticos, pela continuidade e aperfeiçoamento da consecução do provimento jurisdicional efetivo e célere, no atendimento aos anseios sociais e abstraindo as marcas pessoais em prol da consecução dos objetivos da Justiça do Trabalho. A tríade afinada de desembargadores que compõe a mesa diretora desta corte traz o testemunho e o compromisso de carreiras inauguradas nos albores de juventude não distante, na rotineira intermediação dos conflitos sociais, onde a condição judicante se sobrepõe à sua condição de seres humanos íntegros e vocacionados. Certamente terão êxito em suas missões. Obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Marcelo Góes Neves, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Queria dar uma boa noite a todos, cumprimentar na pessoa do Dr. Grácio Ricardo Barbosa Petroni, meus cumprimentos em nome do Ministério Público do Trabalho. E eu estava tentando imaginar o quão importante é, numa situação tão adversa que nós vivenciamos, assumir um cargo de gestão nos dias de hoje, o desafio que isso implica. Todas as circunstâncias de momento, que não é só brasileiro, é um momento mundial de dificuldade, tanto econômica, administrativa, política, que hoje chega até o Brasil com uma gravidade maior, impõe coragem das pessoas que hoje assumem papéis de importância, papéis de gestão. Então, a minha admiração pessoal na pessoa do Dr. Grácio, doutora Maria Leda, doutora Maria de Lourdes, minha amiga, companheira de batalhas contra o trabalho infantil, no sentido de que toda essa diversidade faz com que pessoas tenham que dar um passo a mais, fazer algo diferenciado, mudar a sua vida pessoal, sair daquela rotina,
para assumir uma responsabilidade bastante grande, que é a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, um estado importantíssimo para o Brasil como um todo, um exemplo de sociedade, e a pessoa que realmente tem essa aptidão, tem essa coragem, engrandece com o momento. E quando eu assumi, há pouco tempo atrás, a gestão da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, as pessoas questionaram o quão são eu estava mentalmente, porque realmente não é um cargo que as pessoas hoje querem exercer. Por quê? Porque as pessoas veem dificuldades em lidar com as pessoas e eu falo o contrário. As pessoas nos ajudam a fazer um trabalho, se a gente procurar da forma correta o auxílio delas, se a gente conseguir ouvir a mensagem que elas querem nos transmitir. Outro problema que apontaram: a situação é grave. Como vamos contornar e manter nossa atuação como Ministério Público, como tribunal? Nós usaremos a nossa criatividade, a nossa inteligência, a nossa capacidade diferenciada dos cargos que ocupamos e que temos que nos reinventar para conseguir executar tudo aquilo que a gente busca em prol de nós mesmos, não, da sociedade que a Justiça tutela e o Ministério Público do Trabalho ajuda, assim como a advocacia pública, entre outras várias entidades que, congregadas entre si, conseguem um resultado produtivo e uma sociedade melhor. Então, num momento tão difícil, é que as pessoas sobem, se elevam, buscam soluções, são criativas e fazem um belo trabalho. E eu queria dar um grande cumprimento de coragem, realmente, de parceria do Ministério Público, porque são órgãos irmãos que nem sempre se entendem, mas têm um objetivo comum, que é o bem social. Cuidar da ordem jurídica trabalhista não é simplesmente buscar uma advocacia do trabalhador, não é só isso. É verificar aquele equilíbrio que existe entre capital e trabalho, que não é sempre fácil e sensível de se buscar esse senso comum. E, em conjunto com a advocacia, Ministério Público, entre outras entidades que trabalham, eu sei que o tribunal tem buscado sempre a melhor tutela social possível. E nessas três pessoas, eu sei que o desempenho e a criatividade será absoluta. Então, eu gostaria de parabenizar o Dr. Grácio, a doutora Maria Leda, a doutora Maria de Lourdes, por terem a coragem de estarem aqui presente de toda a sociedade catarinense, assumindo um encargo tão importante, tão desafiador, e que vai fazer com que nós recriemos algumas coisas, reinventemos algumas situações para fazer com que, mesmo nas mais adversas situações, nós consigamos melhores ainda resultados e uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade trabalhista catarinense. Parabéns. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Tulo Cavalazzi Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Dr. Grácio Petroni, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Nelson Chefe Martins, excelentíssimo senhor procurador do Trabalho, representante do Parquet aqui nesta casa, Dr. Marcelo Neves, eu cumprimento vossas excelências para assim fazendo, cumprimentar os demais integrantes desta corte e também as autoridades aqui já citadas e aqui presentes, fazendo também um cumprimento especial aos meus colegas advogados e advogadas aqui presentes, em especial o Dr. Gustavo Vilar Guimarães, presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Senhoras e senhores, com muita alegria que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, está aqui hoje para fazer essa saudação aos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho, da nossa Justiça Trabalhista Catarinense. Antes, porém, de fazer uma manifestação aos magistrados que agora iniciam seus mandatos, eu gostaria de uma palavra de reconhecimento e agradecimento ao corpo diretivo que hoje encerra o seu mandato. Durante a atual gestão da OAB de Santa Catarina, nós insistimos muito
nessa necessidade de união das instituições, como disse aqui Marcelo Neves, e das pessoas em prol da justiça. Uma verdadeira união dos operadores jurídicos dessas instituições como forma de assegurar à sociedade não só o direito que lhes é cabível pela Constituição, mas, acima de tudo, o acesso constitucional do direito à justiça. E nós insistimos nessa demonstração porque sabemos que essa eficácia do acesso à justiça só se dá quando os advogados têm um exercício livre da profissão. Ressaltamos várias vezes a importância das prerrogativas, da defesa das prerrogativas dos advogados, não só pela classe, mas também pela magistratura e pelos demais órgãos judiciários. E para isso foi necessário uma aproximação, um diálogo sempre constante e presente com os órgãos do Poder Judiciário e, neste caso, com a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Foram muitos desafios, presidente Grácio, nesse período, e exigiram sempre uma franca e presente conversa entre as instituições. Eu relacionei apenas 3 aqui, muito rápidos, para que a gente possa fazer o registro e a lembrança. Primeiro, a implementação do processo judicial eletrônico, PJE, que impôs um pesado ônus à advocacia, aos servidores, aos jurisdicionados e até aos próprios magistrados, que sentiram essa imposição, mas que restou parcialmente solucionado e amenizado pela parceria que se implementou entre o Tribunal Regional do Trabalho, entre a OAB e até as próprias subseções. Um segundo desafio, o longo período de greve que nós enfrentamos dos servidores da Justiça Federal e que exigiu de todos, dos magistrados, da advocacia e também dos servidores, muita serenidade, paciência e, acima de tudo, maturidade. E um terceiro desafio, que foi o pedido de suspensão dos prazos e atos processuais, também chamados e reconhecidos como as férias dos advogados, que foi concedido de maneira inédita aqui no ano de 2013 e, posteriormente, confirmado nos anos de 2014 e 2015 por este sodalício, representando não só uma vitória da advocacia, mas, tenho certeza, também uma grande vitória da sociedade. E, mesmo que alguns dos pleitos desse período não tenham sido atendidos, a gente tem a certeza que não foi por falta de empenho de todos e sentimos isso nessa gestão, sentimos essa proximidade cada vez maior entre as instituições. Sempre os acessos estiveram livres aqui e permitiram um amadurecimento, sobretudo, da relação entre as instituições. Então, daí porque eu inicio com esse agradecimento, esse reconhecimento ao presidente Edson Mendes de Oliveira, à sua equipe, que formou essa gestão, e a todos os integrantes do TRT, bem como os valorosos servidores que também compuseram essas equipes de gestão. Aos novos dirigentes do TRT, presidente Grácio Petroni, as eminentes desembargadoras que aqui tomaram posse, tenham todo o nosso apoio e aplauso. Podem contar com os advogados catarinenses para que a nova gestão atinja todos os seus objetivos. Nós sabemos dos desafios. Muitos deles ainda perduram, como o próprio PJE aqui citado. Mas tenham sempre nos advogados os maiores e melhores parceiros para a entrega da justiça. Consulte-nos até antecipadamente, se for o caso, e estaremos sempre à disposição. E tenho certeza que as portas da Ordem dos Advogados do Brasil, assim também como a da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, aqui representada, já citei, pelo Dr. Gustavo Guimarães, estarão sempre abertas. E não nos esqueçamos, não há justiça sem advogados. Sejam muito felizes nessa gestão, é uma nova missão. A biografia aqui citada pela eminente desembargadora de vocês na magistratura já antecipa, evidentemente, o sucesso dessa gestão e, por isso, vocês recebem hoje aqui a nossa confiança e o nosso abraço. Parabéns e muito obrigado. Neste momento, o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, presidente, fará uso da palavra. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Nelson Juliano Schaefer Martins, excelentíssimo procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, procurador Marcelo Góes Neves, excelentíssimo presidente da OAB Seccional de Santa Catarina, Dr. Túlio Cavalazzi Filho, excelentíssimos magistrados, excelentíssimos membros do Ministério Público, senhores representantes de entidades de classe, demais autoridades, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Eu não tenho o dom da oratória e nem a cultura que, graças a Deus, empresta a esse tribunal a desembargadora Lígia. Então, eu preparei um improviso que pretendo lê-lo.
Há quase 27 anos, quando tomei posse nesse tribunal, jamais pensaria que este dia pudesse acontecer, já que desde o ingresso na magistratura sempre pensei em ser um bom juiz e, desta forma, realizar o meu mistério. Mas a vida tem caminhos próprios, sendo que um deles me conduziu à presidência desta corte. Data em que o nosso Tribunal Regional do Trabalho está em festa, ou seja, no dia em que completa 34 anos de sua instalação. Realizado esse breve relato, quero primeiramente deixar registrado a forma fidalga, democrática e sem qualquer afetação com que o desembargador Edson Mendes de Oliveira dispensou a mim e sua administração. Sempre me deixou plenamente à vontade para que realizasse meus afazeres como corregedor e assim me incluiu também em sua gestão, onde tive assento e voz em todas as reuniões, não me tolhendo por qualquer viés minhas indagações ou colocações quanto aos destinos da administração que ora finda. Pessoas como Sua Excelência, com esse espírito humanitário, cordato e sensível, para ouvir e decidir sempre em favor da administração pública, sem ver quem estivesse envolvido, são raras e, como tal, devem ser enaltecidas e servir de exemplo. Por isso, deixo de público minha admiração por Vossa Excelência, desembargador Edson. Por outro lado, não posso deixar de falar do órgão que estive à frente também neste período, a Corregedoria. Digo isto porque, em momentos de transição ímpar para o Poder Judiciário Trabalhista, estávamos passando do processo do meio físico, papel, para o processo judicial eletrônico, PJE. Trata-se de mudança de paradigma que enfrenta resistências próprias do ser humano. E, sendo assim, tivemos que nos adaptar a esta nova situação, já que nenhuma correição ordinária tinha sido realizada sobre a atuação das varas e juízes do trabalho em relação ao PJE. Isto resultou na busca de solução para a verificação de tais processos e realização das correições em respectivas atas. Mas, com o passar do tempo, outro problema se avizinhava, que era como rever e relacionar, via registro correcional, as primeiras atas do PJE. Ou seja, como compor aqueles primeiros dados com a volta da corregedoria nas visitas anuais. E isso foi feito com a busca de programas eletrônicos, o estabelecimento de rotinas e documentação de todos os atos necessários a tal desiderato. Disse tudo isso, desembargadora corregedora Maria de Lourdes Leiria, para dar ciência a Vossa Excelência dos excepcionais funcionários que a corregedoria possui e que sem eles, sem qualquer sombra de dúvida, este trabalho jamais poderia ter sido realizado. O que resultou, inclusive, na ausência de qualquer recomendação à nossa corregedoria pelo ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, na recente correição pela qual passou o nosso tribunal. Sendo assim, registro meu agradecimento aos servidores deste tribunal, que nesses 2 últimos anos tive o privilégio de compartilhar o dia a dia funcional, sendo em ordem alfabética: Dimitri Verlang Aguiar, Eduardo de Miranda Ribeiro Quintieri, Elisa Raz de Abreu, Jason Alfredo Arise, Gilmar Edilson Vieira, Jaqueline Catarina Matos Cardoso, Zélio dos Santos e Zenita Caldas Santos Sada, além das assessoras Rosângela Gomes e Amada e Catize Schenkel do Amaral e Silva Beber, e da secretária Renata Jorge Rosa, meu alter ego. Não sei onde é que ela está, mas é a pessoa que me chamava a razão. Há 7 anos vem me chamando a razão, diga-se de passagem. Tenha certeza, Excelência, que corpo funcional não lhe faltará, e assim lhe desejo uma ótima gestão. Por seu turno, a vice-presidência também foi muito bem conduzida pela desembargadora Viviane Colucci, que, com maestria, além das tarefas inerentes ao cargo, também esteve à frente da ouvidoria e da escola judicial. Sua Excelência, como demonstrou o tempo, doou-se integral e funcionalmente a este tribunal, tendo, portanto, desembargadora Maria Helena Migliorini, atual vice-presidente, um norte a seguir e um espelho a ser observado. Desejo-lhe, pois, colega Mari, sucesso nesse novo e desafiador cargo que passa a ocupar. No entanto, senhoras e senhores, nem tudo são flores. Há um enorme caminho a ser percorrido em sendas nada amistosas. Digo isso em face do atual momento político, econômico e financeiro por que passa o país. Por motivos sabidos e muito bem colocados pela desembargadora Lígia, estamos vivendo um período de parcos recursos
e de crise ética sem precedentes. Não possuímos sequer um juiz substituto por vara do trabalho. E há ainda defasagem de funcionários para atender condignamente os jurisdicionados, principalmente junto ao primeiro grau. Some-se a tal quadro a crescente demanda de processos que ingressam nos tribunais a cada ano, cuja tendência é aumentar pelos problemas vivenciados no Brasil. Registro por relevante que Santa Catarina, apesar da pujança, não foge à regra geral. Lembro que existem projetos de nosso interesse na Câmara dos Deputados para ainda mais qualificar a prestação jurisdicional. O primeiro que objetiva a criação de 4 cargos de juiz do trabalho substituto e outro que busca a criação de 45 funções para servidores. Além destes, há outro que ainda se encontra no CNJ, que pretende aumentar o nosso quadro de servidores em mais 121 cargos efetivos. Paralelamente, também houve recente envio de projeto de lei para o CSJT, visando a criação de mais 12 varas de trabalho e um cargo de desembargador, uma vez que os critérios estabelecidos na Resolução 63 do CSJT foram atingidos. Todos os projetos acima terão especial atenção por parte da administração que ora inicia, embora saibamos das dificuldades a serem enfrentadas ante as restrições orçamentárias atuais, além de posicionamentos políticos contrários à expansão do judiciário trabalhista. Aliás, o futuro indica que também enfrentaremos dificuldades de todas as ordens no implemento de reformas e novas obras, haja visto o recente severo corte no orçamento nacional, fruto da atual crise. No entanto, essa administração não ficará inerte na busca dos resultados almejados, que movem todos na melhoria das condições de trabalho, com a finalidade de realizar a efetiva prestação jurisdicional. E uma dessas atitudes será desenvolvida no sentido de realizar o concurso para provimento de cargos, que foi estancado neste ano por determinação superior, por ausência de recursos. Além disso, será necessário, pois, estabelecer projetos, avaliar, direcionar e monitorar ações, desempenhos e execuções, a fim de que, friso, apesar da restrição orçamentária, os resultados queridos por todos os indicadores sejam alcançados. Para tanto, chamo a atenção que deveremos envidar esforços para atender os jurisdicionados. Assim me manifesto, pois é direito daqueles que procuram a justiça, especialmente a trabalhista, ver solucionados seus conflitos de forma célere, observado o preceito fundamental da razoável duração do processo. Isso só poderá ser conseguido com a redução das pautas de julgamento, tanto no primeiro quanto no segundo graus, evitando-se o atraso na prestação jurisdicional. Há necessidade, pois, de atuação firme da administração para que este problema crônico seja minorado. A adequação de pautas de audiência de julgamentos mais rápidos no primeiro grau é premente, assim como o incremento nas pautas de julgamento do segundo grau, visando a redução do passivo processual ora existente. Trata-se de medidas que objetivam a concretude da celeridade da justiça, que precisa ser reconquistada. Só assim, com muito trabalho, dedicação, compromisso, é que poderemos continuar cumprindo, obedecendo à duração razoável do processo, a missão do nosso tribunal, que é a de realizar justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania. Por fim, queria agradecer as palavras gentis dirigidas pela desembargadora Lígia a esta nova administração, que acredito, no meu caso, tenham sido realizadas mais por sentimento de amizade do que efetiva relevância dos dados apontados. Não poderia deixar de agradecer às minhas filhas, razão de minha existência, Amanda, Pietra e Laura, pelo amor incondicional despendido, apesar de nosso afastamento físico. Ao meu genro Diego, pela felicidade que proporciona a minha filha Amanda. Agradeço também a minha mulher, Maria Nilta, pela nossa vida em comum, pelo amor e companheirismo partilhado, embora por muitas vezes afastados devido aos compromissos profissionais de ambos. Agradeço ainda ao João Vitor, meu enteado, pelos embates, amizade sincera e cumplicidade desenvolvidos ao longo dos anos. Não poderia deixar de agradecer também a minha irmã Ana Lígia pela vida partilhada e verdadeiro amor fraterno, demonstrado em todos os momentos de nossa vida. As minhas mães de criação, Diná, já falecida, e Ondina, pela dedicação maior, carinho e afeto a mim demonstrados.
Agradeço a Deus ainda por poder partilhar da vida da minha querida mãe Lígia, presente aqui hoje. Muito obrigado por tudo. E, finalmente, agradeço ao meu pai, Domingos Petroni, infelizmente já falecido, por ter me mostrado a correção de caráter que um homem deve ter. Muito obrigado. O excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo doutor Alessandro Abreu, procurador-geral do município, neste ato representando o prefeito municipal de Florianópolis, em nome de quem cumprimento o Poder Executivo aqui presente. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Nelson Juliano Schaefer Martins, em nome de quem cumprimento todos os magistrados de ontem e de hoje aqui presentes. Excelentíssimo doutor Jairo Schaefer, diretor do Fórum da Seção Judiciária Federal em Santa Catarina. Excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Maria das Graças Cabral Viegas Paranho. Excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Silvia Regina Pondé Galvão de Novalde. Excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Arnor Lima Neto. Excelentíssimo representante da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Corregedor Regional, Gerson Lacerda Pistori. Excelentíssimo desembargador do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Luiz Cosmo da Silva Júnior. Excelentíssimo procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, procurador Marcelo Góes Neves, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público aqui presente. Ilustríssimo professor José Carlos Schmitz, neste ato representando a Unifeb, em nome de quem cumprimento as universidades aqui representadas. Excelentíssimo representante do Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel PM Milton Kern Pinto. Excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, juiz titular de vara José Carlos Kiesler, neste ato representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, em nome de quem cumprimento todas as entidades de classe aqui presentes. Excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, Dr. Tulo Cavalazzi Filho, em nome de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes. Ilustríssimo superintendente do Banco do Brasil, senhor Álvaro Ferting, e ilustríssimo representante do superintendente regional da Caixa Econômica Federal, senhor Eduardo Francisco Huckenbach, em nome de quem cumprimento todos os representantes das instituições financeiras aqui presentes, demais autoridades, senhores servidores, senhoras e senhores. Então, convido os presentes para ouvir o hino de Santa Catarina. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que os empossados sejam cumprimentados, primeiramente, pelas autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta Corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguidos dos familiares e dos convidados. Declaro encerrada a sessão solene.